Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Os fariseus, eles começaram a planejar a morte de Jesus. Tudo isso porque se sentiam ameaçados pelo homem de Nazaré. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, sobre essa perseguição sofrida por Jesus, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos do 14 ao 21. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus sabedoria para que possamos bem interpretar a Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que diante desse Espírito que nos consola, que nos santifica, possamos ter sabedoria, discernimento para bem interpretar a Tua Palavra, para perceber qual a real vontade que o Senhor tem para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, podem acompanhar comigo o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 12, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz. Nas praças, não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão suas esperanças. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós estamos vendo a configuração de toda a perseguição que Jesus haveria de sofrer por aqueles que não haviam compreendido a sua mensagem de amor, para aqueles que ainda não haviam compreendido a sua verdadeira missão, para aqueles que ainda não haviam compreendido quem de fato era Jesus. Jesus, ele começava a incomodar muitas pessoas naquela ocasião. Afinal de contas, o seu caminhar ganhava corpo, ganhava força, porque uma grande multidão começava a seguir Jesus. As pessoas estavam enxergando naquele homem simples, pobre, vindo de Nazaré, que muitos até conheciam seus familiares, conheciam a sua origem. Aquele homem que estava falando com sabedoria, que estava revigorando a fé, alimentando a esperança do povo. Um povo sofrido, um povo que estava sendo bastante oprimido por toda aquela sociedade, um povo que carecia de uma vida melhor. E eles começam a ver então em Jesus esta possibilidade, a possibilidade de uma vida nova, a possibilidade de uma vida melhor. E por isso eles começam a deixar as suas vidas,
as suas vidas antigas, passadas, velhas, para iniciar uma vida nova junto a Jesus. Eles estavam vendo todos os milagres de Jesus. O Evangelho nos conta que muitos doentes, muitas pessoas eram levadas até Jesus e Ele curava a todas. É claro que isso começava a incomodar muita gente, sobretudo aqueles que detinham poder, sobretudo aqueles que estavam no comando de toda aquela opressão. E eles vão começar a planejar, eles vão começar a tramar contra Jesus, contra a sua vida. A descredibilização da tua palavra, aquele desejo de fazer com que Jesus se contradissesse, tudo isso já estava sendo feito, mas agora a decisão dos fariseus era realmente de matar Jesus. E é impressionante como nós vemos a reação de Jesus. Imagine só, qual seria a sua reação se soubesse que estavam planejando a sua morte? Provavelmente, a nossa reação é uma reação de desespero, é uma reação de medo, é uma reação que realmente nos leva a fugir de uma maneira desesperada de toda essa situação. Afinal de contas, ninguém quer passar por isso. Mas Jesus, ele se comporta de forma serena. Ele retira-se desse lugar onde estavam planejando a sua morte, em silêncio. Uma grande multidão ainda o segue, ele continua curando as pessoas. Mas ele vai dizer para as pessoas não comentarem, não dizerem nada a outros. Jesus é extremamente discreto neste momento. Ele segue o seu caminhar com serenidade. E por que ele se comporta desta maneira? Porque ele é verdadeiramente o enviado de Deus. Como o profeta Isaías, ele nos diz aqui no Evangelho de hoje, citado pelo evangelista Mateus, ele é aquele que veio realmente para transformar a história de todas as pessoas. E ele veio de forma serena, ele veio de forma tranquila, sem muitos alardes. O nosso Salvador, aquele que nos promete o reino dos céus, aquele que se apresenta como o rei de todo um novo povo que começaria a se formar, ele não vem com grandes holofotes, ele não vem de dinastias reais, de grandes riquezas, de grandes palácios, ele vem na simplicidade. E nesta simplicidade é que Jesus vai catequizando e ensinando o povo, independentemente das perseguições que ele estava sofrendo no momento. Jesus tinha confiança no projeto de Deus Pai, confiança em tudo aquilo que Deus tinha planejado para a humanidade, confiança na sua missão. Apesar de ser também Deus, Jesus também era humano. Ele estaria suscetível também aos sentimentos humanos. Porém, diante desses sentimentos humanos, ele consegue compreender qual o verdadeiro plano que Deus tem para a vida dele e para a vida de todos aqueles que ele estava atraindo até Jesus. Por isso, Jesus não se desespera. Jesus, mesmo sendo perseguido, ameaçado de morte, Jesus continua serenamente fazendo o que tinha que ser feito. E esse é um ensinamento que serve para cada um de nós também nos dias de hoje. Durante o nosso caminhar por este mundo, durante as várias situações de vida que nós teremos que conviver, que enfrentar, diante das dificuldades, das perdas, das dores ou das tragédias, de situações difíceis que inevitavelmente
nós somos destinatários neste mundo, diante de todas essas situações de vida, nós precisamos olhar para esta serenidade de Jesus, para esta confiança de Cristo e não nos desesperarmos, mas assim como Jesus, também confiar em Deus, confiar no propósito que Deus tem para a nossa vida, lembrarmos sempre de que se Deus iniciou uma obra em nós, Ele jamais deixará essa obra inacabada, mesmo que muitas pessoas tentem impedir, tal qual tentaram impedir Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, os governantes, todos tentaram impedir Jesus de revelar o amor de Deus, ao ponto de o perseguirem, de o prenderem, ao ponto de o crucificarem numa cruz. Eles mataram Jesus, mas eles não mataram o seu legado de amor. Muito pelo contrário. A entrega de Jesus na cruz foi a maior prova de amor deste Deus que nos criou para vivermos junto a Ele. E foi uma entrega. Não é que eles tiveram sucesso na perseguição ou na crucifixão. Não. Jesus se entregou para a salvação da humanidade, para demonstrar a todos nós o quanto Deus nos ama, o quanto Deus deseja o nosso bem, ao ponto de fazer essa entrega. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, na caminhada com Jesus, nós enfrentaremos muitas dificuldades. Muitas pessoas tentarão matar os nossos projetos. Muitas pessoas tentarão matar o legado de amor que nós nos propusemos a deixar no mundo. Mas diante desta tentativa, mantenhamos a serenidade e a confiança naquilo que Deus está planejado para nós, naquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Porque no final de tudo, diante da nossa confiança, é isso que prevalecerá. Amém? Muito obrigado por este momento de partilha, de reflexão, por essa meditação do Santo Evangelho de Jesus. Que o nosso coração se encha de esperança para que tenhamos hoje um santo dia, um dia abençoado. Se essa mensagem foi de alguma maneira importante para você, deixe aí o seu like, o seu comentário, diga o seu amém, o seu assim seja, para que assim ela possa chegar a outras pessoas, revigorar a fé de tantos outros. Amém? Tenham todos um santo dia abençoado por Deus e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.